Antes que o nome de Abisai ecoasse como um trovão nos campos de batalha de Israel, ele mal era uma lembrança na casa de sua mãe, Zeruia. Ela, irmã de Davi, possuía um espírito inquebrantável, uma alma forjada nas colinas de Judá, onde nasceu seu irmão, o pastor que se tornaria o rei. Para ela, seus filhos Joabe, Abisai e Azael não eram apenas crianças, mas flechas em sua aljava, destinadas a voar com força para defender sua linhagem. Abisai, o segundo filho, cresceu à sombra dessa mulher imponente, absorvendo não só seu amor, mas também sua ambição inflexível e seu feroz sentido de clã. A poeira de Belém grudava em seus pés descalços enquanto corria com seus irmãos. Porém, suas brincadeiras não eram como as das outras crianças. Eram, na verdade, treinos para a guerra, usando paus como espadas e pedras como mísseis. Joabe, o mais velho, era o estrategista, sempre calculando ângulos e fraquezas. Azael, o mais novo, era rápido como uma gazela, como seria dito mais tarde sobre ele. Mas Abisai era pura força bruta, um redemoinho de violência. Quando a raiva se acendia em seu coração jovem, consumia toda a prudência. Ele ouvia as histórias de seu tio Davi, o jovem que derrotou o gigante Golias, não com armaduras, mas com fé e uma pedra. Contudo, para Abisai, a lição não estava apenas na fé, mas no poder de um único ato decisivo capaz de mudar o destino. Ele se perguntava em silêncio se poderia ser esse tipo de homem, aquele cuja mão executaria a vontade de Deus ou a de seu rei. Sem hesitação, Zeruia alimentava esse fogo. Ela falava sobre a injustiça do rei Saul, sobre a perseguição sofrida por Davi, pintando o mundo com as cores claras da lealdade e traição. Para Abisai, a linha entre os dois se tornou um abismo intransponível. Ou você estava com Davi, ou era seu inimigo. Não havia meio termo. Essa visão de mundo tão simples e ao mesmo tempo tão perigosa enraizou-se profundamente na alma de Abisai. Ele não compreendia as complexidades políticas que seu irmão Joabe estava começando a perceber, nem a alegria pura do movimento que animava Azael. O que Abisai compreendeu foi o peso de uma lança em sua mão, a tensão de um músculo prestes a atacar e, acima de tudo, um amor feroz e possessivo por seu tio Davi, o ungido de Deus, a quem ele via não apenas como um rei exilado, mas como o centro de seu próprio universo. Esse amor, forjado sob a vigília de uma mãe implacável, seria sua maior virtude e, ao mesmo tempo, seu defeito mais perigoso. O juramento na caverna de Adulão. O deserto da Judeia é uma terra sem misericórdia. O sol brilha implacável durante o dia, enquanto a noite traz um frio cortante que penetra até os ossos. Foi nesse cenário árido e sombrio, em uma caverna solitária, que Davi, fugindo da ira paranoica do rei Saul, encontrou refúgio. Lá, na austera segurança da caverna de Adulão, ele foi encontrado por sua família. Abisai, já não mais uma criança brincando de guerra, mas agora um jovem de músculos tensos e olhar determinado, chegou ao lado de seus irmãos e viu seu tio, seu herói de infância, vivendo como um foragido, cercado por um bando de homens descontentes e desesperados. No rosto de Davi, Abisai não viu um fugitivo, mas um rei esperando pelo seu trono. O ar na caverna era denso, impregnado de suor, couro e fumaça de fogueira. Centenas de homens, cada um com uma história de sofrimento e desespero, depositaram sua esperança em Davi. Abisai observava em silêncio, atentamente. Ele viu como Davi se movia entre eles, oferecendo palavras de encorajamento a uns e instruções claras a outros. Davi possuía uma graça que transcendia seu entorno miserável. Ele era um líder nato, e Abisai sentiu uma onda de orgulho e propósito. Certa noite, enquanto a maioria dormia, Abisai se aproximou de Davi, que afilava sua espada à luz vacilante de uma lâmpada de óleo.
Não houve cerimônias formais, nem testemunhas além das paredes rochosas da caverna. Foi um momento crudo e pessoal. Abisai se ajoelhou, um gesto instintivo de sua missão e devoção. Colocou sua mão sobre o pomo de sua própria espada, ainda sem marcas de batalha, e olhou nos olhos de seu tio. "Por onde quer que você vá, eu irei", sussurrou Abisai, sua voz rouca pela emoção. "Seus inimigos serão meus inimigos, seu povo será meu povo, e seu Deus, meu Deus. Minha vida está a seu serviço. Diga o que devo fazer e obedecerei." Davi, olhando nos olhos de seu sobrinho, viu não só o fervor da juventude, mas também uma intensidade perigosa, uma promessa de lealdade absoluta que, ao mesmo tempo, servia de consolo e de advertência. Davi viu o mesmo fogo que queimava em sua irmã Zeruia. Sabia que um homem como Abisai poderia ser uma ferramenta poderosa, mas também uma que, se não fosse bem manejada, poderia cortar a mão que a empunhasse. Colocando a mão sobre o ombro de Abisai, Davi falou com voz calma, porém firme: "Levante-se, sobrinho. Neste caminho precisarei de homens que não temam a escuridão, mas lembre-se sempre de que servimos a um Deus de justiça e não de vingança. A força deve ser temperada com sabedoria." Abisai se levantou, o coração batendo forte no peito. Ouviu as palavras de Davi, mas apenas uma parte delas realmente penetrou em sua alma. Ele compreendia sobre força, sobre servir, sobre enfrentar inimigos, mas a parte sobre sabedoria e justiça, isso ainda era uma língua que sua alma impetuosa não estava preparada para aprender. Desde aquele dia, Abisai tornou-se a sombra de Davi, aprendendo a lutar não em campos de batalha abertos, mas em escaramuças, emboscadas e retiradas táticas. Seu corpo se endureceu e seu espírito se afiou, focado em uma única missão: proteger Davi a qualquer custo. A lança silenciosa no acampamento de Saul. A colina de Aquilá se erguia sombria contra um céu salpicado de estrelas indiferentes. Abaixo, no vale, o acampamento de Saul parecia um mar de fogueiras agonizantes e homens dormindo, um exército inteiro vulnerável, sem saber que a morte os vigiava das alturas. Movido por um impulso que só ele e Deus compreendiam, Davi se voltou para seus homens mais próximos. "Quem descerá comigo até o acampamento de Saul?" perguntou em um sussurro, enquanto a brisa noturna agitava suas palavras. A maioria permaneceu em silêncio, ponderando os riscos, mas Abisai não hesitou. Seu coração disparou no peito, uma mistura de medo e euforia. Esse era o teste que ele esperava. "Eu desço com você", disse imediatamente, sua voz firme, sem hesitação. Era uma declaração, não uma oferta. Juntos, eles deslizaram pela encosta, movendo-se como fantasmas entre as rochas. O silêncio era tão profundo que Abisai podia ouvir o pulsar de seu próprio sangue nos ouvidos. Cada sombra parecia uma sentinela, cada estalo de galho, um alarme. Mas o acampamento de Saul estava mergulhado em um sono profundo, uma letargia enviada por Deus. Como diz a Escritura no primeiro livro de Samuel, capítulo 26. No centro do acampamento, cercado por seus homens, Saul dormia sua lança, símbolo de seu poder real e da perseguição violenta contra Davi, cravada no chão ao lado de sua cabeça. Ao seu lado, Abner, o general de Saul, dormia o sono dos cansados, tendo falhado em seu dever de proteger o rei. Vendo o homem que havia transformado seu tio em um fugitivo, Abisai foi tomado por uma fúria fria. O ungido de Deus, Saul, estava indefeso. A oportunidade era perfeita, um presente divino. Ele se inclinou em direção a Davi, sua respiração quente no ar gelado. "Deus entregou seu inimigo em minhas mãos hoje", sibilou com a mão já no punho da espada. "Agora, deixe-me atravessá-lo com a lança e pregá-lo ao chão com um único golpe. Não darei uma segunda chance." Em sua mente, o ato parecia claro, sem hesitação.
Com um único movimento, ele poderia acabar com a guerra civil, com a fuga e o sofrimento. Seria um golpe para a justiça, para seu rei, por Deus. Mas Davi, olhando para o rosto adormecido de seu perseguidor, viu algo mais. Ele viu um rei ungido, um homem atormentado, uma tragédia em desenvolvimento. Colocando uma mão firme no braço de Abisai, interrompeu seu impulso assassino. "Não o mate", sussurrou Davi com uma voz carregada de autoridade que Abisai não ousou desafiar. "Quem estenderá a mão contra o ungido de Deus e ficará inocente?" Davi continuou explicando que Deus julgaria Saul no tempo certo. A vingança não pertencia a eles. Para Abisai, aquelas palavras pareciam loucura. Prudência parecia covardia. Misericórdia, uma fraqueza que não poderiam permitir. Sua mente gritava. Seu corpo ansiava por agir, mas o olhar de Davi o mantinha paralisado. Foi a primeira vez que sua lealdade absoluta entrou em conflito direto com seu instinto mais básico. Com o coração martelando no peito, ele observou enquanto Davi se abaixava e silenciosamente pegava a lança de Saul e o recipiente de água que estava ao seu lado. O ato foi ousado, muito mais poderoso do que um assassinato silencioso. Ao se retirarem do acampamento tão silenciosamente quanto haviam chegado, Abisai carregava consigo uma profunda confusão. Estava a 1 centímetro da vitória total, da aniquilação do inimigo, e sua mão foi detida. Ele não conseguia entender a mente de seu tio, um homem que poderia enfrentar um gigante, mas poupou um rei. Naquela noite, Abisai descobriu que havia uma lacuna entre sua maneira de entender o mundo e a de Davi, e jurou a si mesmo que, embora obedecesse, nunca mais se sentiria preparado para desferir o golpe que seu rei, em sua estranha piedade, se recusou a dar. O sangue de um irmão e a semente da vingança, a batalha no tanque de Gibeão, não deveria ter acontecido. Foi um conflito nascido da teimosia e do orgulho. Uma escaramuça entre os homens de Davi, liderados por Joabe, e os de Isbosete, filho de Saul, comandados por Abner. 12 jovens de cada lado se levantaram para um combate ritual que rapidamente se transformou em um massacre mútuo. No meio do caos de espadas e gritos, Azael, o irmão mais novo de Abisai, viu sua chance de glória. Rápido como uma gazela, ele voltou sua atenção para o jackpot. Abner, o veterano general do exército de Saul. Abisai, lutando em outro flanco, viu seu irmão lançar-se em uma perseguição implacável. Ele gritou o nome de Azael, mas o som foi abafado pelo rugido da luta. Mas Azael não ouviu ou não quis ouvir. Ele estava cego pela ambição juvenil. Abner, experiente e ciente de que não conseguiria escapar do jovem Azael, tentou várias vezes alertá-lo. "Sai do meu caminho, jovem. Por que eu deveria te derrubar? Como então eu poderia ressuscitar meu rosto diante de seu irmão Joabe?" Mas Azael, em seu ímpeto, não cedeu. A tragédia foi rápida e brutal. Abner, sem outra opção, enfiou a ponta da lança para trás e a vara afiada perfurou o jovem Azael, matando-o instantaneamente. A notícia se espalhou pelas fileiras dos homens de Davi como um vento frio. Abisai sentiu um golpe no estômago, um vazio que rapidamente se encheu de uma raiva negra e ardente. Ele parou de lutar contra os soldados de Isbosete e correu até o local onde seu irmão estava. A imagem ficou gravada a fogo em sua memória. Azael, o dos pés leves, imóvel no pó, a vida escapando de seu corpo jovem. Joabe chegou ao lado de Abisai, e a dor no rosto do irmão mais velho era terrível de se contemplar. Naquele momento, em silêncio, os dois irmãos fizeram um pacto de sangue. A guerra já não era mais sobre o trono de Israel, nem sobre lealdade a Davi. Tornou-se pessoal. A morte de Abner deixou de ser uma possibilidade estratégica e se transformou em uma dívida a ser cobrada. A perseguição que se seguiu foi implacável. Abisai e Joabe, unidos pela dor e pela sede de vingança, lideraram a carga contra Abner e seus homens.
O sol se punha, tingindo as colinas de um vermelho que lembrava o sangue de seu irmão. Cada passo, cada respiração de Abisai era um juramento de morte. Ele já não ouvia a voz da razão, nem o mandato de Davi, que buscava a unidade e a reconciliação. Ele só ouvia o eco da advertência de Abner e a visão do corpo de seu irmão. A disciplina militar se desfez, substituída por um ódio primordial. Vivia o rosto de Abner em cada inimigo que fugia e sua espada golpeava com uma ferocidade que assustava até seus próprios homens. Naquele dia, no campo de Gibeão, Abisai deixou de ser apenas um guerreiro leal. Ele se transformou em um vingador. A semente da vingança foi plantada na terra que se tornou ensanguentada com a morte de Azael. E Abisai a regaria com sua fúria até que germinasse seu fruto amargo e mortal. A dor havia aberto uma porta em seu coração, e por ela entrou uma escuridão que o acompanharia até o fim de seus dias. Uma dívida cobrada na porta de Hebrom. O tempo passou, e as areias políticas de Israel se moveram. Abner, após uma disputa com Isbosete, decidiu mudar de lado. Ele viu a mão de Deus sobre Davi e enviou mensageiros para fazer um pacto, prometendo entregar-lhe todo o reino. Para Davi, essa era a culminação de anos de espera e paciência, uma oportunidade de unificar a nação sem mais derramamento de sangue. Davi recebeu Abner em Hebrom com honras, celebrou um banquete e o despediu em paz, selando um acordo que traria a tão desejada unidade. No entanto, Joabe e Abisai não estavam presentes. Eles estavam em uma incursão militar e, ao retornarem, souberam que Abner havia estado ali e que Davi o havia deixado partir em paz. A fúria de Joabe explodiu. Abisai estava ao seu lado, seu rosto como uma máscara de granito, e seu silêncio era o eco do ressentimento que ambos compartilhavam. Joabe foi direto até Davi, acusando-o de ingenuidade, de ter sido enganado por um homem astuto. "Você conhece Abner, que veio para enganá-lo?", exclamou, sua voz cheia de desprezo. Davi não se comoveu, mas o estrago já estava feito. Joabe, agindo nas costas do rei, enviou mensageiros para trazer Abner de volta, sob o pretexto de que Davi queria conversar mais com ele. Abisai sabia do plano. Ele não participou ativamente da enganação, mas sua aprovação era um manto de silêncio que cobria as ações de seu irmão. Abisai sentia lealdade não à paz de Davi, mas a sangue de seu irmão Azael. Para ele, seu dever não era com o rei nesse assunto, mas com sua família. Quando Abner voltou para Hebrom, confiante e desarmado, Joabe o encontrou perto do portão da cidade e o conduziu a um canto, como se fosse conversar com ele em segredo. Abisai observava de longe, com o coração pesado. Viu seu irmão mais velho se inclinar para Abner, e então veio o movimento rápido e brutal. Joabe golpeou Abner na quinta costela, uma ferida mortal. No mesmo local onde Abner havia matado Azael, a vingança foi consumada. Abner caiu no chão poeirento, no portão de Hebrom, com os olhos arregalados de choque e traição. A notícia caiu sobre Davi como um raio. Seu sonho de uma unificação pacífica foi destruído pela vingança pessoal de seus sobrinhos. Seu dor e raiva eram imensos. Ele amaldiçoou Joabe e toda a sua casa e se desvinculou publicamente do assassinato. "Sou inocente e meu reino diante de Deus para sempre, do sangue de Abner", declarou publicamente. Davi ordenou um funeral de estado para Abner e forçou Joabe e todo o exército a vestir cilício e lamentar. Abisai marchou na procissão, seu rosto impassível, mas por dentro um turbilhão de emoções invadia seu ser. Sentiu uma satisfação sombria pela vingança consumada, mas também uma pontada de inquietação. A maldição de Davi, seu rei, pesava sobre ele. Ele havia escolhido lealdade ao seu clã, em vez de lealdade à visão do rei. Ele permitiu que uma dívida de sangue manchasse o limiar do novo reino. No portão de Hebrom, Abisai aprendeu uma lição amarga,
que um único ato de vingança, por mais justificado que fosse, poderia desfazer o trabalho de um rei e colocar o futuro de uma nação inteira em perigo. E o sangue de Abner, assim como o de Asael, tornou-se outra mancha em sua alma. O trovão da batalha contra os amonitas finalmente estabeleceu Davi como rei sobre todo Israel. A nação entrou em uma era de expansão e consolidação, mas a paz era um luxo que raramente durava. Quando o rei dos amonitas humilhou os embaixadores de Davi, a guerra tornou-se inevitável. Davi, agora monarca e não mais líder de bandidos, confiou o comando de seu exército aos guerreiros mais experientes e ferozes que ele possuía, os filhos de Zeruia. Joabe foi nomeado comandante-chefe e Abisai, seu irmão, tornou-se seu segundo em comando, um líder de divisão em quem Joabe confiava implicitamente, não apenas por sua habilidade, mas também pelo laço de sangue que os unia. O exército de Israel marchou em direção à capital amonita, Rabá. Ao chegar, se depararam com uma situação taticamente perigosa. Os amonitas haviam contratado um vasto exército de mercenários sírios que se posicionaram atrás deles. O exército de Davi estava encurralado, com o inimigo à frente e atrás. O pânico poderia ter se espalhado facilmente entre as tropas, mas homens como Joabe e Abisai, forjados em anos de batalhas desesperadas e perigos extremos, só aguçavam seus sentidos. Joabe, o estrategista, elaborou um plano ousado. Ele tomaria os soldados de elite e enfrentaria os sírios, a maior ameaça. Abisai, por sua parte, comandaria o restante do exército e manteria os amonitas afastados. Se os sírios forem mais poderosos do que eu, você me ajudará, disse Joabe ao seu irmão, os olhares se encontrando sobre o barulho dos preparativos para a batalha. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu o ajudarei. Seja forte, e vamos lutar juntos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Que Deus faça o que lhe for bom. Naquele momento, toda a rivalidade e tensão entre os irmãos desapareceram. Eles estavam unidos, com um único propósito. Abisai sentiu uma onda de orgulho. Seu irmão havia confiado metade do exército e o destino da batalha a ele. Ele assentiu, sua mão apertando o punho de sua lança. Não foram necessárias mais palavras. A batalha começou e Abisai foi transformado. No campo de batalha, sua impulsividade não era uma falha, mas uma arma. Não havia tempo para dúvidas ou misericórdia. Ele se tornou um turbilhão de violência controlada. Sua voz, um rugido que se elevava acima do choque do metal e dos gritos dos homens, incitava seus soldados a avançar. Ele lutou na linha de frente, sua lança e espada, abrindo caminho sangrento pelas fileiras amonitas. Não era um general que comandava da retaguarda. Ele era a ponta da lança. Seus homens, inspirados por sua coragem suicida, lutaram com uma ferocidade renovada. Abisai manteve sua posição, resistindo ao ataque dos amonitas, sabendo que cada momento de resistência dava ao seu irmão Joabe a oportunidade de romper a linha síria. E Joabe conseguiu. Os mercenários sírios, vendo o ataque implacável da elite de Israel, hesitaram e em seguida fugiram. Quando os amonitas, que lutavam contra Abisai, viram que seus aliados haviam fugido, o moral deles desabou. Eles romperam as fileiras e recuaram para a segurança de sua cidade. A vitória foi completa, uma obra-prima de estratégia e coragem. Naquele dia, Abisai não só provou ser um guerreiro formidável, mas também um comandante capaz de manter a disciplina e o moral sob extrema pressão. No entanto, a vitória também reforçou sua crença de que a força e a ferocidade avassaladoras eram solução para todos os problemas. A sutileza da diplomacia, a paciência da política eram para os outros. Para ele, a verdade mais pura estava no calor da batalha, onde a vontade de um homem era testada contra a de outro, e somente o mais forte sobrevivia. O estrondo de sua reputação ressoou por todo o Oriente Próximo. Um guerreiro temível,
cuja lealdade ao seu rei só era igualada por sua brutal eficácia na guerra, veneno de uma maldição e a fúria reprimida. A rebelião de Absalão foi a ferida mais profunda no coração de Davi, forçado a fugir de Jerusalém. O rei, já idoso, andava descalço e com a cabeça coberta, subindo o Monte das Oliveiras, chorando. Ele não era o jovem e vigoroso guerreiro de Adulão, mas um pai traído e um rei no cargo. Abisai caminhou ao lado dele, seu rosto uma máscara de fúria reprimida. Vendo a humilhação de seu rei, a tristeza que o dominava, acendeu um fogo protetor dentro dele que era quase insuportável. Enquanto a triste procissão avançava, um homem da casa de Saul, chamado Simei, saiu da aldeia de Baurim, cheio de um velho e amargo ressentimento. Começou a seguir o grupo, atirando pedras no rei e seus servos, jogando poeira no ar, e então liberou o veneno de sua boca. Sai, sai, homem sanguinário e perverso! Simei gritou, sua voz estridente, cheia de ódio. Deus te deu o pagamento por todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar você reinou. E Deus entregou o reino nas mãos de teu filho Absalão. E eis que ele foi encontrado em tua malvadeza, porque você é um homem sanguinário. Cada palavra era uma adaga no coração de Davi, mas para Abisai eram uma blasfêmia intolerável. O sangue fervia em suas veias. A audácia do homem era inconcebível. Ele se virou para Davi, com a mão já no punho de sua espada, seus olhos brilhando com uma luz assassina. Por que esse cachorro xinga? Você matou meu senhor, o rei. Abisai disparou. Sua voz era um rosnado baixo e perigoso. Por favor, deixe-me passar e eu cortarei a cabeça dele. Para Abisai, a solução era, como sempre, simples, direta e final. Simei era um problema. E o caminho para resolver problemas era eliminá-los permanentemente com um rápido movimento da mão. A espada e o silêncio retornariam. Seria um ato de justiça, uma defesa da honra do seu rei. Mas Davi, em sua profunda dor, tinha uma perspectiva diferente. Ele viu a mão de Deus mesmo nessa humilhação. Voltou-se para o sobrinho. Seu rosto estava cansado, mas sua voz era firme, cheia de uma autoridade que alertava. Apesar de sua fúria, ele não podia ignorar. O que eu tenho a ver com vocês, filhos de Sarvia? Disse Davi, reprimindo Abisai e Joabe. Que ele seja maldito, pois Deus lhe disse isso. Quem então lhe dirá, por que você faz isso assim? Davi continuou. Sua lógica nasceu da dor de um pai. Se o seu próprio filho, saindo do seu ventre, procurou tirar-lhe a vida, quanto mais este benjamita que ele amaldiçoe, pois Deus lhe ordenou. Talvez Deus olhe para minha aflição e que Deus me conceda o bem por suas maldições hoje. Abisai embainhou sua espada, mas seus dedos permaneceram firmes ao redor da alça. Sua mão tremia com fúria reprimida. Ele obedeceu à ordem, mas não a entendeu. Caminhou em silêncio, ouvindo as constantes maldições de Simei, sentindo as pedras baterem ao seu redor. Cada insulto era como um chicote em sua própria pele. Ele não conseguia compreender a passividade de Davi, a sua estranha submissão ao que ele via como a vontade de Deus. Para Abisai, Deus era um Deus de exércitos, um Deus que esmagou os inimigos do seu ungido. Este Deus paciente e misterioso que Davi invocava lhe era estranho. A fúria não se dissipou, apenas se aprofundou, bem no fundo, transformando-se em um ressentimento frio e duro. Ele olhou para Simei, memorizando seu rosto, e jurou, no silêncio de seu coração, que mesmo que o rei o perdoasse, ele não o faria. Chegaria o dia em que a paciência de Davi não estaria mais lá para proteger o homem que amaldiçoou o rei. E nesse dia, a cabeça de Simei finalmente cairia. Batalha na floresta de Efraim. A guerra civil entre Davi e as forças de seu filho Absalão chegou ao seu clímax na densa e traiçoeira floresta de Efraim. Não era um campo de batalha aberto onde a estratégia e as formações decidiam o dia,
mas um labirinto de árvores, barrancos e mato, um lugar onde o maior exército podia ser facilmente engolido e desorientado. Davi, a instâncias de seus homens, permaneceu na cidade de Mahanaim. Sabia que sua vida era o verdadeiro alvo da rebelião. Antes de o exército partir, reuniu seus 3 comandantes, Joabe, Abisai e o recém-chegado Itai, o geteu. Com lágrimas nos olhos, deu-lhes uma ordem que contradizia todos os instintos da guerra. Tratad benignamente por amor de mim, o jovem Absalão. Ao ouvir a ordem, uma sensação de frustração apoderou-se de Abisai. O rei continuava sendo um pai, mesmo quando seu filho era um traidor que buscava sua morte. Abisai, porém, era um soldado. Sabia que a rebelião só terminaria com a morte de seu líder. Dividiram o exército em 3 divisões. Joabe, como comandante supremo, tomou o centro. Abisai, como era de se esperar, recebeu o comando de um dos flancos, uma posição de honra e perigo. A batalha começou, não como um choque ordenado, mas como milhares de combates individuais espalhados por toda a floresta. O terreno em si se tornou uma arma. O bosque, como relata a Escritura no 2º livro de Samuel, capítulo 18, consumiu mais homens naquele dia do que a própria espada. Os homens caíam em buracos, ficavam presos na densa vegetação e eram emboscados por inimigos que surgiam do nada. Em meio a esse caos, a ferocidade de Abisai era um farol para seus homens. Ele não tentava impor uma ordem complexa, mas liderava pelo exemplo. Sua divisão se movia como uma onda destruidora pela floresta. Abisai lutava com uma energia implacável. Sua mente focada em um único objetivo: quebrar a moral do inimigo, esmagar qualquer resistência, encontrar e eliminar os líderes da rebelião. Não pensava na ordem de Davi sobre Absalão. Em sua mente, a melhor maneira de proteger o rei e tratar benignamente seu reino era terminar a guerra da forma mais rápida e decisiva possível. Cada inimigo que derrubava era um passo mais perto da restauração de Davi ao seu trono. A luta foi brutal e pessoal. Não havia distância, apenas o hálito quente do inimigo, o cheiro de sangue e o som de aço contra osso. Abisai viu seus próprios homens caírem, mas a dor só alimentou sua fúria. Ele era responsável por eles, e a única maneira de honrar os caídos era garantir a vitória. O resultado da batalha pendia a favor das forças de Davi. A experiência e a disciplina de seus veteranos superaram o número e o fervor dos seguidores de Absalão. Notícias do destino de Absalão, pego por seus longos cabelos nos ramos de um carvalho e morto por Joabe em desafio direto à ordem do rei, chegaram a Abisai mais tarde, não trazendo alegria, mas um alívio sombrio. A guerra havia terminado, a ameaça neutralizada. Embora não fosse sua mão a que desferiu o golpe mortal, ele sabia em seu coração que não hesitaria em fazê-lo se a oportunidade surgisse. Para ele, a ordem de Davi era um apelo paterno, mas o assassinato de Absalão foi uma necessidade para o reino. Enquanto ele reagrupava seus homens ensanguentados e exaustos, Abisai se preparava para o retorno. Sabia que a vitória militar era apenas metade da batalha. Agora eles teriam que enfrentar a dor do rei, uma dor que ele e seu irmão Joabe, filhos de Zeruia, nunca conseguiram compreender completamente. O silêncio de um guerreiro diante do grito de um rei. A vitória na floresta de Efraim parecia vazia. Os soldados de Davi, em vez de retornarem a Mahanaim, triunfantes de um exército vitorioso, recuaram para a cidade em silêncio, como homens envergonhados, como um exército derrotado. A razão para essa estranha quietude estava na câmara acima do portão da cidade, onde o rei Davi se havia retirado. A notícia da morte de seu filho Absalão o devastou. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me permitiu morrer no seu lugar? Absalão, meu filho, gemeu o rei, seu grito ressoando por toda a cidade. Abisai assistiu à cena com uma mistura de pena e profunda impaciência.
Viu a dor do tio, o sofrimento genuíno de um pai que havia perdido um filho, mesmo sendo rebelde. Uma parte dele sentiu compaixão, mas a maior parte, a do soldado, a do pragmático, viu um desastre estratégico. O exército havia arriscado a vida, sangrado e morrido para devolver o reino a Davi. E agora o rei chorava pelo traidor, cuja morte lhes havia dado a vitória. O moral dos homens estava desmoronando, sentiam-se desprezados, seu sacrifício ignorado. A alegria da vitória se transformou em cinzas em suas bocas. Foi Joabe, como sempre, quem ousou confrontar o rei. Abisai o acompanhou, sua presença silenciosa, um apoio para as palavras duras de seu irmão. Eles entraram na câmara onde Davi estava chorando, e Joabe lhe disse sem rodeios a dura verdade: hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que hoje entregaram suas vidas amando aqueles que te odeiam e odiando aqueles que te amam. Pois hoje percebi que, se Absalão estivesse vivo, mesmo que todos nós estivéssemos mortos, você ficaria feliz. As palavras eram brutais, mas eram verdadeiras. Joabe continuou, alertando Davi de que, se ele não saísse e falasse com seus homens, o abandonariam naquela mesma noite. Levante-se então, saia e fale ao coração dos teus servos. Acenando interiormente com cada palavra, ele dizia o que todos pensavam, mas ninguém ousava expressar. O reino estava prestes a ser destruído pela dor pessoal do rei. A sobrevivência da nação dependia de Davi deixar de ser um pai enlutado e se tornar um líder novamente. Davi, abalado pela dureza de Joabe, obedeceu. Saiu e sentou-se à porta, e o povo acorreu a ele. O reino foi salvo de uma crise de liderança naquele momento, graças à lógica implacável de Joabe. Mas o incidente criou uma ruptura irreparável entre o rei e seus sobrinhos. Davi jamais perdoaria Joabe pelo assassinato de Absalão, nem pela maneira como o forçou a suprimir o luto. Abisai, embora não tivesse palavras proferidas, era culpado por associação. Davi os via como filhos de Zeruia, homens muito duros, rápidos demais para a violência, que não compreendiam as complexidades de seu coração. No silêncio de Abisai diante do choro do rei, sua verdade foi revelada. Ele era um homem de ação, não de emoções. Ele entendia lealdade, dever e sacrifício no campo de batalha. Não entendia um amor que perdoasse a traição, uma dor que pudesse ofuscar uma vitória que salvasse o reino. Ele percebeu que, não importa o quão próximo estivesse de Davi, não importava o quanto lutasse por ele, sempre haveria uma parte da alma de seu rei que lhe seria inacessível. E naquele abismo de incompreensão, começou a crescer uma fria distância entre o guerreiro e o rei a quem servia. A cicatriz da memória e a espada inquieta. O retorno de Davi a Jerusalém foi uma questão complicada, cheia de negociações políticas e tensões tribais. Ao atravessar o rio Jordão, uma figura familiar curvou-se diante dele com o rosto na poeira. Simei, o homem que o amaldiçoara e apedrejara em seu ponto mais baixo, acompanhado por 1000 homens de Benjamim, implorou: perdoa-me, meu senhor, e não me imputes iniquidade. Nem te lembres das maldades que teu servo cometeu impiamente no dia em que meu senhor, o rei, deixou Jerusalém, pois eu, seu servo, reconheço que pequei. Foi uma demonstração de sua missão política, uma tentativa desesperada para salvar sua vida. Agora que Davi estava de volta ao poder, no momento em que Abisai viu Simei, a fúria fria que havia enterrado meses atrás ressurgiu com toda a sua força. A memória da humilhação do seu rei, as maldições, as pedras, o pó, tudo voltou como uma onda de ódio. Para ele, o arrependimento de Simei não era nada mais do que o medo de um covarde. A justiça não havia sido feita. Ele avançou. Sua voz, afiada como o fio de uma navalha, interrompeu o apelo. Não deve ser Simei morto por isso, pois amaldiçoou o ungido de Deus. Sua mão, pela segunda vez, instintivamente foi até a espada.
Estava pronto para executar a sentença que ele acreditava que deveria ter sido proferida na primeira ocasião. O crime era imperdoável e a oportunidade de puni-lo estava aos seus pés. Mas Davi, mais uma vez, o deteve. Sua repreensão foi ainda mais dura do que da primeira vez. O que tenho a ver com você, filhos de Zeruia, para que sejais hoje meus adversários? Se alguém morrer hoje em Israel, pois não sei se sou novamente rei sobre Israel. Davi entendeu a visão geral. Seu retorno ao poder era frágil. Ele precisava mostrar magnanimidade, não vingança. Executar Simei naquela época teria sido visto como um ato de retaliação, alienando a tribo de Benjamim e reacendendo as brasas da guerra civil. Davi se voltou para Simei e jurou: "Você não morrerá." Abisai teve que recuar, mandíbula cerrada, a frustração fervendo por dentro. 2 vezes ele teve a oportunidade de silenciar o homem que desonrou seu rei, e 2 vezes Davi o havia protegido. A misericórdia do rei era, aos olhos de Abisai, uma fraqueza perigosa. Ele não conseguia entender por que Davi permitia que um cão morto como Simei ainda respirasse o mesmo ar que ele. Para Abisai, a lealdade exigia a destruição dos inimigos, não o seu perdão. O juramento de Davi era sagrado e Abisai não ousaria quebrá-lo. Mas o incidente deixou uma cicatriz em sua alma. Ele viu a diferença fundamental entre ele e seu rei. Davi procurava construir um reino duradouro, muitas vezes através de compromissos e atos de graça política. Abisai, por outro lado, apenas procurava proteger o rei, e sua única ferramenta era a espada. Ele percebeu que seu zelo, seu desejo de agir de forma rápida e decisiva, muitas vezes estava em desacordo com os movimentos amplos e pacientes de Davi. Sua espada permanecia inquieta em sua bainha, um símbolo de sua própria natureza, sempre pronta para a ação, sempre frustrada pela moderação. E embora Simei tenha sobrevivido naquele dia, Abisai nunca se esqueceu de seu rosto, nem de seu crime, mantendo a memória como uma dívida que, de alguma forma, ele esperava que fosse paga. O fogo da rebelião e da lealdade imediata queimava em seu coração. A paz que Davi tentava construir era tão frágil quanto vidro. As tensões das disputas tribais que levaram à rebelião de Absalão não desapareceram após o retorno do rei. Uma disputa sobre quem tinha mais direitos sobre ele, Judá ou as tribos do norte de Israel, irrompeu em uma nova conflagração. Um homem perverso chamado Seba, da tribo de Benjamim, aproveitou o descontentamento e tocou a trombeta da sedição. "Não temos parte com Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada um para sua tenda, Israel", ele gritou. E assim, a maioria dos homens de Israel abandonou Davi e seguiu Seba. A nova rebelião era uma ameaça existencial para o reino unificado. Davi, de volta a Jerusalém, agiu com velocidade. Inicialmente, ele confiou a missão de reprimir a rebelião ao novo general do exército, numa tentativa de reconciliação com as forças de Absalão. No entanto, Amasa demorou mais do que o necessário para reunir as tropas. A demora era perigosa. A cada dia que passava, Seba ganhava força e fortalecia sua posição. Davi, perdendo a paciência, voltou-se para o homem que sabia que agiria sem hesitação. Chamou Abisai. "Seba, filho de Vicri, nos fará mais mal do que Absalão", disse o rei. "Levante então os servos do teu senhor e vá atrás dele, para que ele não tome para si cidades fortificadas e escape." Naquele momento, a confiança de Davi não estava em seu novo general Amasa, nem no desonrado, mas eficaz Joabe. Estava em Abisai. Em Abisai, Davi viu a rapidez e a determinação que a crise exigia. A ordem de Davi foi uma vindicação. Apesar de suas divergências, apesar da tensão no momento da verdade, o rei dependia dele. Não havia tempo a perder. Abisai reuniu os guerreiros de elite de Davi, os quereteus, os peleteus e todos os homens poderosos, e partiram de Jerusalém em perseguição implacável. Joabe, seu irmão, juntou-se à expedição.
Embora tecnicamente não fosse mais o comandante, a antiga dinâmica dos filhos de Zeruia rapidamente se reafirmou. Em Gibeão, encontraram Amasa, que vinha se juntar a eles. O que aconteceu a seguir foi um ato de traição fria e calculada. Joabe, sob o pretexto de uma saudação amigável, assassinou Amasa, eliminando seu rival e reafirmando seu controle sobre o exército. Abisai testemunhou o ato, mas não o impediu. Sua lealdade ao irmão e a missão imediata superou qualquer objeção moral ou legal. Com a morte de Amasa, Joabe assumiu o comando de fato e Abisai continuou a perseguição de Seba sem hesitação. O exército não parou para lamentar a morte do general. A urgência era grande. Eles perseguiram Seba por todo o norte de Israel, finalmente encurralando-o na cidade murada de Abel-Bet-Maacá. Joabe e Abisai não perderam tempo nas negociações. Eles começaram imediatamente a construir uma rampa de cerco para derrubar o muro. O método deles era a força bruta. A rebelião seria esmagada, a cidade destruída se fosse necessário. Foi apenas a intervenção de uma mulher sábia da cidade que negociou a entrega da cabeça de Seba, que salvou a cidade da aniquilação. A cabeça do rebelde foi jogada por cima do muro e a rebelião terminou. Abisai havia cumprido sua missão. Ele agiu com a velocidade e a ferocidade que o rei esperava dele. Ele provou, mais uma vez, que quando o reino estava em chamas, ele era o homem em quem se podia confiar para apagar o fogo, independentemente do custo ou dos métodos. Sua lealdade não era ponderada nem paciente. Foi imediata, instintiva e absolutamente letal, a sombra do gigante e o escudo do rei. Os anos pesaram sobre Davi. O rei não era mais o jovem leão de Judá, mas um homem cuja força começava a minguar. As batalhas que outrora liderara na linha de frente, ele agora observava com os próprios olhos, cansado. No entanto, a guerra, especialmente contra os inimigos perenes de Israel, os filisteus, era uma constante. Em uma dessas batalhas, em Gob, Davi, num ataque de fúria e espírito guerreiro, entrou na briga, mas sua resistência já não era a mesma. Seus movimentos eram mais lentos, sua respiração mais curta. Foi então que a morte se aproximou dele, na forma de um gigante, Isbena, um dos descendentes dos gigantes de Gate, cuja lança de bronze pesava 300 ciclos e que usava uma espada nova, viu o rei de Israel cansado e vulnerável. Ele viu sua chance de acabar com a guerra de uma só vez. Para vingar Golias e seus semelhantes, o gigante investiu contra Davi, sua figura enorme bloqueando o sol. Davi levantou seu escudo, mas a força do golpe o fez cambalear. Por um instante, o grande rei Davi, o homem que sobreviveu aos leões, à perseguição de Saul e às rebeliões de seus próprios filhos, se deparou com seu fim. Mas Abisai, como sempre, estava por perto. Seu olhar nunca se afastava completamente de seu rei, especialmente no campo de batalha. Ele viu o perigo no instante em que se materializou. Com um grito que era uma mistura de fúria e alarme, correu à frente, movendo-se com uma velocidade que desmentia sua própria idade. Não havia pensamento, apenas instinto. O instinto de proteger, que era o cerne de sua existência, ficou entre o gigante e Davi, seu próprio corpo tornando-se um escudo humano. A lança do gigante, destinada ao coração do rei, foi desviada. No breve momento de desequilíbrio do gigante, Abisai atacou, não com a estratégia de Davi contra Golias, mas com a fúria direta que o caracterizava. Ele se jogou sob a guarda do gigante com sua espada afiada por inúmeras batalhas. Encontrou seu alvo, feriu o gigante e desferiu um golpe fatal que o fez cair com um estrondo que abalou a terra. Davi recuperou o fôlego. Ele olhou para o sobrinho, coberto de poeira e sangue, de pé sobre o corpo do gigante caído, e viu em seus olhos a mesma lealdade feroz que vira na caverna de Adulão tantos anos antes. Naquele dia, Abisai não apenas salvou a vida de um homem, mas salvou o símbolo de uma nação. Após a batalha,
Os homens de Davi se aproximaram dele e lhe fizeram um juramento solene. Nunca mais você sairá conosco para a batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. Davi aceitou, pela primeira vez, sua própria mortalidade e limitação. Mas Abisai aprendeu uma lição diferente. Todos os seus atos de violência impulsiva, todas as vezes que sua fúria foi repreendida por Davi, desapareceram diante da clareza deste momento. Sua ferocidade, seu instinto assassino, a mesma qualidade que muitas vezes o tornava um problema, tinha sido a única coisa que estava entre seu rei e a morte. Ele percebeu que seu propósito não era entender os caminhos da misericórdia do rei, mas simplesmente ser a espada e o escudo que permitiriam ao rei seguir esses caminhos. O segredo de Abisai, se é que houve um, foi revelado naquele instante. A natureza violenta não era uma contradição à sua lealdade, mas a expressão mais pura e absoluta dela. Ele estava disposto a ser o monstro necessário para que seu rei pudesse ser o homem de Deus. O peso de 300 homens e a sede de glória. A fama de um guerreiro no antigo Israel era medida em feitos e contada em números. Na lista dos valentes de Davi, um rol de honra dos seus guerreiros mais ilustres, os nomes foram classificados não apenas por sua lealdade, mas também por sua destreza lendária. No campo de batalha estavam os 3 principais que realizaram atos quase sobre-humanos, e logo atrás deles havia um segundo grupo de 3, com Abisai como seu capitão. Seu feito registrado para a posteridade no segundo livro de Samuel, capítulo 23, foi impressionante. Ele levantou sua lança contra 300 homens, matando-os e ganhando renome entre os 3. Esta frase, simples em sua escrita, carrega um turbilhão de violência inimaginável. Abisai não se lembrava de cada rosto, de cada grito abafado, de cada par de olhos que se abriram em surpresa antes de partir. Ele se lembrava de fragmentos, impressões sensoriais, o peso de sua lança, o cheiro de ferro do sangue, o som surdo da ponta de bronze batendo na carne e nos ossos, e a queimação em seus músculos que se transformaram em dormência, numa espécie de transe de batalha. Não foi apenas uma batalha, foi a contagem cumulativa de uma vida inteira de guerra, a destilação de sua fúria em uma estatística aterrorizante. Mas por trás desse número havia uma verdade mais profunda. Cada um desses 300 homens era um inimigo que ameaçava seu rei. Cada vida que ele tirava era, em sua mente, um ato de preservação para Davi e para Israel. No entanto, havia algo mais do que lealdade pura. Havia a sede de glória, a ambição que ele compartilhava com seu irmão Joabe, o desejo de que seu nome fosse temido pelos inimigos e honrado por sua cidade. Sendo o capitão dos 3, estando acima de homens como Benaia, que matou um leão em uma cova em um dia de neve, foi uma honra que Abisai tanto almejava. Porém, a escrita acrescenta uma nota crucial à sua fama. Ele era o mais renomado dos 3 e era seu capitão, mas nunca chegou ao primeiro grupo. Essa frase foi o limite de sua glória, o teto de vidro contra o qual sua reputação sempre chocaria. Não importa quão grande fosse, quão feroz ou leal, ele nunca alcançou o status mítico do primeiro grupo de homens corajosos. Talvez essa tenha sido a tragédia silenciosa de Abisai. Ele lutou e sangrou. Ele se tornou uma lenda por direito próprio, mas sempre viveu na sombra dos outros, na sombra da piedade e realeza de seu tio Davi, à sombra da astúcia política e do poder militar de seu irmão Joabe, e até mesmo à sombra da glória insuperável dos 3 primeiros homens poderosos. Esse anseio insatisfeito poderia ter alimentado sua ferocidade. Cada batalha era uma nova oportunidade de provar seu valor, de superar seus próprios limites, de tentar alcançar aquele degrau mais alto. Os 300 homens não eram apenas inimigos, eram degraus numa escada de glória, que no fim ele não alcançou.
Então, o peso daqueles 300 mortos não era apenas o peso do sangue derramado, mas também o peso de uma ambição que nunca foi totalmente saciada. Tornou-se parte de sua identidade. Abissai, o sobrinho do rei, o salvador do rei, o capitão dos 3, aquele que matou 300. Um homem definido pela sua violência, honrado por ela, mas ao mesmo tempo limitado por ela. O legado de uma lança e o silêncio de um coração. No crepúsculo de seus anos, Abissai frequentemente permanecia em silêncio, observando a cidade de Jerusalém que ele havia ajudado a proteger. Seu corpo estava coberto de cicatrizes, cada uma delas um mapa de sua vida, uma lembrança de uma batalha, uma escaramuça, um momento em que a morte o atingiu. Sua lança, a mesma com a qual ele desafiou 300 homens, repousava ao seu lado. Sua madeira, polida por décadas de uso, sua ponta de bronze ainda afiada, sempre pronta. Ele admirava seu tio, o rei Davi. Agora, um velho, se preparando para passar o reino ao seu filho Salomão, ouviu as últimas palavras de Davi, que não falavam de guerra ou conquista, mas de justiça, de governar no temor de Deus. E nessas palavras, Davi não se esqueceu das dívidas de sangue. Ele confiou a Salomão a responsabilidade de lidar com Joabe pelos assassinatos de Abner e Amassa, e que ele não deixaria que os cabelos brancos de Simei descessem em paz à sepultura. Abissai ouviu isso, e uma parte dele sentiu uma justificativa sombria. A morte de Davi não havia sido esquecida. A justiça, embora tardia, viria. No entanto, não havia alegria nisso. Era simplesmente o fechamento de um ciclo de violência que ele próprio ajudara a traçar. Ele refletiu sobre sua própria vida, uma vida vivida no fio da espada. Qual foi o seu legado? Um legado de lealdade inabalável. Não havia como escapar disso. Ninguém poderia acusar Abissai de ter vacilado em sua devoção a Davi, mas também foi um legado escrito com sangue. O sangue dos inimigos de Israel, sim, mas também o sangue dos israelitas, transbordando em vinganças e lutas pelo poder. Sua impulsividade, sua fúria, a simplicidade com que via o mundo em termos de amigos e inimigos, serviu-lhe bem no campo de batalha, mas o transformou em um homem mais temido do que amado. Ao contrário de Davi, não havia canções sobre a misericórdia de Abissai. Ao contrário de Salomão, não haveria histórias sobre sua sabedoria. Sua história era a da lança. Percebeu que o segredo de sua vida não era um mistério oculto, mas uma verdade simples. Ele era um homem feito para a guerra em um reino que ansiava pela paz. Era a ferramenta perfeita para uma era de transição, ferro necessário para forjar uma nação. Mas no reino de paz que Davi sonhou e que Salomão construiria, um homem como ele, filho de Sarvia, era uma relíquia de uma época mais selvagem. Não havia arrependimento em seu coração, não como os outros homens o entenderiam. Todo ato de violência que ele havia cometido a serviço de seu rei. Mas havia uma espécie de melancolia, uma compreensão silenciosa de que sua própria natureza o impediu de compreender plenamente o homem a quem dedicou sua vida para proteger. Ele permaneceu fiel até o fim, um pilar do reino até seu último suspiro. Mas seu coração, o lugar de onde sua feroz lealdade e sua fúria implacável emanavam, permaneceu em grande parte silencioso, inescrutável para os outros e talvez até para si mesmo. Sua lança na ponta falava mais alto do que qualquer palavra que ele pudesse ter proferido. A lança de Abissai finalmente descansou, mas o eco de seu impacto permanece. Um lembrete de que a lealdade sem sabedoria pode ser tão perigosa quanto a traição. Sua vida, forjada no fogo da batalha e dedicada a um único homem, nos obriga a questionar a natureza de nossa própria devoção. Defendemos nossos líderes ou defendemos os princípios que eles representam? A história de Abissai, o guerreiro feroz,
É a história de uma força da natureza ligada a um propósito, uma força que salvou um reino e ao mesmo tempo encarnava a própria violência que o reino buscava superar. É uma questão que ressoa através dos séculos. Um chamado para examinar os limites de nossa própria lealdade.